Que a graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje é dia 5 de fevereiro. E eu gostaria de ler com você uma passagem que está lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Quando o Espírito Santo ele desceu sobre os discípulos lá no dia de Pentecostes, lembra disso? Lá no livro de Atos, ele se manifestou principalmente de duas maneiras: com um vento impetuoso e com labaredas de fogo que apareceram de uma forma miraculosa na cabeça de cada pessoa. Nós podemos dizer que foi uma tremenda de uma manifestação visual do Espírito Santo. Mas vamos supor, que nós já temos uma certa idade, nós já conhecemos a Deus já há algum tempo e nós desejamos avaliar as áreas da nossa vida, E nós vamos encontrar o que ali? Nós vamos ver que algumas áreas da nossa vida, elas são belas e maravilhosas, onde tudo parece estar no seu lugar, como uma casa, sem poeira, tudo muito bonitinho. Mas, da mesma maneira que nós temos áreas nas nossas vidas que estão lindas, nós temos também, todos nós, sem exceção, áreas em que nós escondemos, deixamos meio escondidinho de lado, não falamos muito sobre elas. São áreas da nossa própria vida que não estão muito aparentes. Elas ficam, sim, mais empoeiradas, talvez sujas, onde os nossos pecados, aqueles pecados secretos, ficam guardados em compartimentos que ninguém vê, que ninguém sabe. Todos nós sabemos como mascarar as nossas atitudes indesejadas, os nossos desejos sombrios, esses pecados que nós sabemos que não deveríamos estar fazendo, mas, no entanto, continuamos lá repetindo os mesmos erros. Mas eu queria que você entendesse que quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, e é isso que esse versículo fala, o nosso corpo é o templo dele. Ele habita em nós, ele está em nós. Ele não está em nós somente nos momentos ou nas áreas que está tudo bonitinho. Ele habita dentro de nós, então ele conhece, ele sabe aquilo que está bom, ele sabe aquilo que não está bom. E quando ele vem, quando nós permitimos que ele habite em nós e nós aceitamos a sua sugestão, a forma que ele nos guia e nós obedecemos, ele limpa essas áreas sombrias que nós temos dentro de nós. Ele transforma o nosso interior. Ele faz com que o nosso dia a dia seja transformado e o nosso próprio caráter mude. Então, é possível sim uma mudança que muitas vezes as pessoas acham que jamais poderia acontecer. Mas acontece por causa do poder de Deus e do Espírito Santo. Mas para que tudo isso seja uma verdade na nossa vida, é preciso a nossa escolha. Nós precisamos querer, nós precisamos permitir. E uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós é iluminar essas áreas que estão escondidas. Ele nos refina, ele tira a poeira. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. E ele limpa o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, dos ressentimentos, das raivas, da vergonha, dos comportamentos que nós temos que são viciantes e de tantas outras coisas que acabam e podem criar uma distância entre nós e Deus. Então veja, nessa semana nós pudemos ver o quê? Que o Espírito Santo, ele é sim, ele é o nosso guia, ele é o nosso GPS, Ele intercede por nós, ele nos ajuda a nos comunicar com Deus, ele é presente em nós, então ele é o nosso companheiro e por isso a gente nunca está sozinho. Ele nos ensina a ter comunhão com Deus
e com os nossos irmãos cristãos. Então, quantas coisas que nós temos em termos de vantagem na nossa vida, se nós permitirmos que o Senhor nos instrua. Então eu queria dizer para você que nesse dia de hoje seja um dia diferente, que seja um dia que você possa abrir o seu coração, a sua mente para a transformação do Espírito Santo. Aceite, abrace o Espírito Santo para que ele possa transformar a sua vida. E eu queria te convidar para orar comigo dizendo assim: Senhor, obrigado pela sua constante companhia. Ajude-me e guie-me em todos os meus caminhos, para que eu possa sempre fazer a tua vontade, Deus. Inclina o meu coração para o que é bom. Afaste-o de tudo que é mal e direcione o meu caminhar pelo caminho reto dos teus mandamentos, Senhor. Aprimore a minha vida para que eu possa ter e eu possa apreciar também a comunhão contigo e com os meus irmãos em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde. E eu aguardo você aqui amanhã. Até lá.